Olá amigos, estamos de volta nesta sexta-feira com mais um Camisa 15 aqui pela TV Campus, canal 15 da NET. Hoje nós estamos fora do estúdio, nós estamos no estádio dos Eucaliptos do Rio Grandense Futebol Clube, que está passando por uma série de reformas, né? Os ultimatos, os últimos preparativos, inclusive colocação de arquibancadas móveis para o jogo de estreia do Rio Grandense no próximo domingo, nesse domingo, enfrentando a equipe do Brasil de Pelotas a partir das 15 horas e 30 minutos, dando o pontapé inicial na divisão de acesso ao Série A2 do futebol gaúcho de 2013. Expectativa de um grande público presente, o adversário é um adversário de nome, é um adversário perigoso e mais do que nunca os jogadores, a comissão técnica precisam do apoio da torcida para que o Rio Grandense estreie com o pé direito, estreie com uma vitória, que seria muito importante nesse início de caminhada da divisão de acesso. Hoje nós vamos conversar com o técnico Cílio Quadros, do Rio Grandense Futebol Clube, que está aqui conosco, é o nosso convidado de hoje. Cílio, prazer. Prazer é meu. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado por nos receber aqui no estádio dos Eucaliptos. E essa estreia aí domingo contra o Brasil de Pelotas, qual é a expectativa, Cílio? A expectativa nossa é de casa cheia, né? Como se diz no futebol, a expectativa no campo é de vitória, né? A gente sabe que o Brasil é a equipe favorita, né? A uma das vagas na divisão de acesso, juntamente com o Ipiranga e o Avenida, são as equipes que nos últimos anos vêm jogando Série A, mas a gente está com uma preparação muito boa, a gente vem de um período de preparação muito bom. Nós queremos sim vencer o Brasil de Pelotas, nós temos respeito pelo clube, pela sua torcida, mas nós queremos começar o campeonato com vitória, essa é a nossa expectativa. O Brasil de Pelotas deverá trazer uma torcida boa aqui, né? Temos uma ideia que pediram, né, passado pelo Juliano, nosso presidente, de que o Brasil pediu 1000 ingressos, né? Tem uma expectativa aí de pelo menos 800 torcedores do Brasil virem ao estádio, né? E eu acho que a torcida do Rio Grandense, carinhosamente chamado como Periquito, espero que não tenha menos de 2000 pessoas aqui para fazer o estádio realmente valer ao nosso favor. Exato, a expectativa é em torno de 5.000 torcedores, não sei se chegaremos a isso, mas seria o ideal, né? Eu acho que sim, né? O Rio Grandense está se preparando para isso, colocando aí as arquibancadas móveis, nós temos um bom campo para jogar futebol. Eu acho que o torcedor, além de nos incentivar, tem tudo para ver um bom espetáculo, né? Que é isso que, na verdade, que a torcida quer. Exato. Você falou em preparativos, como é que foram os preparativos até aqui? O que dá para analisar até agora? Eu acho que foi a gente pode destacar como ponto positivo, né? Foi o tempo de preparação. Nós fomos aí, no ano de 2013, a primeira equipe a começar os trabalhos. Né? Embora isso não faz muita diferença, porque a maioria das equipes começaram uma semana depois, e o Ipiranga de Erechim é a equipe que começou ainda em 2012, começou em dezembro, a fase de preparação. Mas eu acho que no Rio Grandense o ponto positivo é exatamente esse tempo de preparação, né? Isso nunca foi feito antes. Pela mudança de regulamento, nós optamos por fazer esse período maior de preparação, onde nós fizemos aí 5 amistosos. A equipe jogou um bom futebol, o grupo todo, né? Tanto a equipe titular como reserva, ou A, B. Eu procurei trabalhar nesse tempo aí, o grupo todo, né? E a gente teve nos amistosos uma boa resposta. A gente espera agora, claro, no campeonato, valendo, competindo. A gente sabe que é um pouco diferente o jogo de estreia, mas a nossa equipe é uma equipe experiente, uma equipe que tem condição já de impor um ritmo no primeiro jogo. Nesses amistosos foram 5 amistosos, né? Foram 2 vitórias, 2 empates, 3 vitórias. Isso, 3 vitórias. Nós jogamos contra a equipe da base aérea, uma equipe aqui de Santa Maria que é de atletas que estavam parados, né? Foi um bom teste. Depois nós jogamos contra o Santa Cruz, o Avenida e o Taquarimbó, uma equipe uruguaia que, na minha opinião, foi o melhor teste, né? Uma equipe que está, já eu acho, na 18ª rodada da competição, um time que vinha competindo. E em todos os amistosos a gente foi bem, a gente impôs o ritmo que a gente quer. Tivemos algumas dificuldades contra o Santa Cruz, né? Contra o Avenida a gente acabou fazendo gol. Foi 4-1, parece que o resultado
A atuação foi espetacular da equipe, a equipe jogou bem, mas o resultado de 4-1 não nos enganou, né? Dali em diante a gente trabalhou bastante para chegar no jogo de estreia. Acredito que a equipe chega aí com 80%, 90% da nossa força. Com relação ao grupo de jogadores, quantos jogadores tem atualmente no grupo? Isso outra coisa positiva aí foi o trabalho muito bem feito pelo Renan, né, que é o nosso gerente. Nós começamos a temporada já com o grupo todo pronto, né? Depois nós perdemos alguns jogadores por ordem médica, não passaram nos exames médicos. A gente conseguiu repor imediatamente. Nós temos hoje um grupo de 27 atletas e mais o Thiago Duarte, que está jogando a Série A pelo São Luís, que se apresenta no término do Gauchão Série A. Então a gente está satisfeito com o grupo, nossa ideia não é trazer ninguém, pelo menos nessa primeira fase, né, onde todas as equipes vão lutar, que nessa primeira fase já pode ter uma vaga para a Série A. Estou muito satisfeito com o grupo até agora. Muito bem. E da Copinha do ano passado para esse ano, quantos jogadores você está aproveitando, Círio? Nós começamos, esse projeto pelo menos comigo começou na Copinha, né? A gente chama de Copinha, foi a Copa Eldorado, onde o Rio Grandense vinha de uma divisão de acesso, onde tinha a expectativa de já lá de subir. Foi feito um bom trabalho, mas não conseguiu acesso. E nós montamos o time na Copinha, foi um sacrifício da direção, financeiramente falando. A Copinha, a gente sabe, não tem retorno financeiro para os clubes, mas esse projeto que hoje a gente vive começou lá, né? Nós tínhamos lá 25 atletas, 12 atletas permaneceram no grupo, né? Foi a base do nosso trabalho desse ano. Nós contratamos mais 15 atletas, né? Desses 12 não se inclui o Thiago Duarte, que também estava com a gente, né? Seriam 13 com o Thiago Duarte. E a gente tem um grupo agora pronto para jogar 2013 e procurar subir, que é a nossa ideia, né? Nós não estamos com a ideia de participar do campeonato, nós estamos com a ideia de lutar pelo acesso. Com relação aos jogadores da Série A, tem algum mais em vista ou fica apenas o Thiago Duarte? Não, o Thiago Duarte não queima vaga, como a gente diz, né? Está emprestado. Nós trouxemos o Márcio Nunes, que é um jogador que já fazia parte do nosso projeto desde o início. Recebeu um convite do Santa Cruz, acabou indo para o Santa Cruz e acabou não se dando bem, voltou, e então nós temos uma vaga que é queimada, né, como a gente diz, que é do Márcio Nunes, e nós temos a possibilidade de contratar mais 2 jogadores ainda que jogaram Série A, né, fora aqueles que não jogaram, né, mas dentro das vagas nós temos a possibilidade de trazer mais 2 atletas ainda. A nossa ideia é, se a gente não atingir o nosso objetivo no primeiro turno, aí sim no segundo turno talvez contratar mais 2 atletas. Primeiro turno são chave contra chave, segundo turno jogam dentro da mesma chave, né? Isso. O que tu achou dessa fórmula do campeonato, Círio? Eu achei muito bom, né? Regulamento não se discute quando ele está sendo feito, né? E lá todos os presidentes, todos os clubes aprovaram. Eu, como treinador, pessoalmente aprovei isso. Acho que o campeonato da divisão de acesso, os anos anteriores, era muitos jogos, né? Repetia às vezes jogos com o mesmo adversário, a equipe saía bem, nem chegava no final. Esse ano um campeonato semelhante ao da Série A, apenas 16 clubes, 2 chaves. Eu acho que é um campeonato mais curto, é mais motivador para os clubes, para o torcedor, para todo mundo, né? Então eu acho que a fórmula é boa e todas as equipes aí estão adaptadas, se preparando para esse novo tipo de competição. Tá certo. Só lembrando que na chave do Rio Grandense estão a Avenida, o Aimoré, é o grupo A, o São Paulo, Santo Ângelo, Brasília e Farroupilha, o Farroupilha de Pelotas e a Ser Panambi. São as 8 equipes, 7 equipes, além do Rio Grandense, que é a 8ª equipe do grupo A. No grupo B estão o Internacional de Santa Maria, o Gaúcho de Passo Fundo, Brasil e Pelotas, União Frederiquense, o Guarani de Camaquã, o Rio Pardense, o Ipiranga de Erechim e o Glória de Vacaria. Essas são as 2 chaves. Lembrando que jogam chave contra chave no primeiro turno e no segundo turno jogam dentro da mesma chave, a exemplo do que acontece na Série A, na divisão especial do futebol do Rio Grande do Sul. Dá para destacar assim os principais adversários dessa primeira fase, Círio? Eu acho que é 16 clubes muito equilibrados, né? A gente sabe disso, como eu falei, acho que
Brasil de Pelotas, Ipiranga de Erechim e Avenida são, na teoria, né, os favoritos à vaga. Vem jogando Série A, pelo poder de investimento que tem. Brasil, há bastante tempo, é uma equipe que jogou ano passado ainda Série D, jogou Copa Eldorado, foi vice-campeão da Copa Eldorado, perdeu para o Juventude na final. É a equipe mais forte, né? Eu acho que Ipiranga e Avenida são, na teoria, candidatos à vaga, e as outras equipes lutam aí por uma ou duas vagas, né? Claro que isso na teoria, na prática a gente sabe que isso muda. Os últimos anos aí tem mostrado isso, né? Equipes que ninguém dava como favorita no início é que acabaram chegando. Então eu acho que o campeonato é assim. A gente tem uma ideia na teoria de quem são os favoritos, mas dentro do campo a coisa muda. Tá certo. Muito bem, nós estamos conversando no Camisa 15, aqui pela TV Campos, canal 15 da NET, com o técnico do Rio Grandense, Círio Quadros. Nós vamos ao nosso tradicional intervalo e voltamos em seguida com a segunda parte do programa. Além de assistir a programação pelo canal 15 da NET, você também pode acompanhar a TV Campus através do site. Reveja notícias, fotos com making-off, confira a grade de programação e aproveite para deixar seu recado e sugestão de pauta. Acesse o site ufsm.br/TV Campus e fique por dentro de tudo que acontece na UFSM. Muito bem, estamos de volta com a segunda e última parte do Camisa 15. Estamos aqui no Estádio dos Eucaliptos, nesse belíssimo dia de sol em Santa Maria, conversando com o técnico Círio Quadros, da equipe Esmeraldina, que estreia nesse final de semana, nesse domingo, às 13h30 da tarde, contra o Brasil de Pelotas, aqui no Estádio dos Eucaliptos. Tem acompanhado o Brasil de Pelotas, amistosos do Brasil, enfim, tem acompanhado, Círio? Conheço bem a equipe, né? Conheço o treinador, o Rogério Ziming, é um bom treinador. Como eu falei, foi vice-campeão da Copinha, manteve a mesma base de equipe, contratou Fernando Cardoso, contratou o Brazão, agora que estava na Série A, Fernando Cardoso zagueiro, o Brazão atacante que estava na Série A jogando pelo Santa Cruz, contratou o Éder Machado, um atacante acostumado a jogar a divisão de acesso. E contratou o Maico Sapucaia, que é um jogador que estava no Canoas. Realmente é uma equipe muito forte dentro da base que ficou, além da comissão técnica, é uma equipe muito forte. Eu acompanho, a gente sabe, tem passado já para os atletas que nós vamos enfrentar um grande adversário. E além de tudo, uma torcida fiel, né, Círio? A torcida do Brasil, né? A gente só não gosta do Brasil quando vai jogar contra, né? O Brasil depois a gente acaba admirando, na verdade, o clube, né, a instituição e o torcedor, principalmente do Brasil e do Pelotas também, né? Pelotas tem essa característica, né? Lá os torcedores realmente torcem pelos dois clubes da cidade, né? O Brasil ou Pelotas, e são torcedores que acompanham, que fazem a diferença, até exageram às vezes nos lugares onde vão, né? A gente sabe, tem algumas histórias a respeito das torcidas de Pelotas, mas a verdade é que eles fazem um grande espetáculo no dia do jogo. O dupla Grenal fica em segundo plano lá em Pelotas. Né? Lá em Pelotas fica em segundo plano. É legal isso, é bonito de ver, né? É muito bom. A equipe principal tem alguma modificação a ser feita ou ela está fechada já? Não, o nosso grupo, esse foi um dos critérios que nós usamos para montar o grupo, né? A gente tem uma ideia de, nós temos aí 2 jogadores para cada posição em condições de jogar. Então vem disputando a posição. Por isso a gente fez toda a pré-temporada usando nos primeiros amistosos uma equipe no primeiro tempo, outra no segundo. E depois nós usamos uma equipe 90 minutos e no outro dia um jogo para outra equipe também. Então estou muito à vontade para escalar a equipe. Claro, a equipe vem se definindo por si só, né? Vem
vem pegando liga, como a gente se diz, a equipe vem bem nos amistosos, a gente vem mantendo. Nós temos mais 2 treinamentos ainda, mas a equipe não deve fugir daquilo que vem jogando nos amistosos, não deve fugir da equipe da estreia. Então o time praticamente está definido já então. Não, eu não costumo dizer que está definido, né? Porque a gente teve alguns problemas, como o Folete, que teve problema de lesão, o Refate teve algum problema de lesão também. Eles estão todos hoje em condições de jogar, nós não temos nenhum jogador no departamento médico e eu só apenas espero ainda esses 2 treinamentos que nós temos para definir a equipe. Existe já uma projeção de pontos a ser atingida nesta fase para a classificação? Nós temos uma ideia, agora é muito difícil fazer projeção quando joga uma chave contra a outra, né? A gente viu no Gauchão aí na Série A, às vezes uma equipe classifica lá com 15 pontos numa chave e a outra com 9 classifica na outra. É difícil fazer uma projeção, mas como é diferente, né? Nesse critério é diferente da Série A, classificam só 2, na Série A classificam 4, no nosso campeonato universitário classificam 2, nós achamos aí que tem que fazer em torno de 15 a 18 pontos para classificar, porque classificam 2, né? Seria quase 80% dos pontos, né? Então a gente faz sempre uma estimativa de ganhar os jogos em casa, isso todo mundo quer ganhar em casa, e mesmo assim eu acho que é pouco, tem que buscar algum ponto fora para conseguir a classificação. Agora tudo isso pode cair, né? A gente pode, como eu falei, de repente com 3 vitórias aí pode classificar, porque a gente joga com um adversário que não disputa pontuação com a gente, né? Uma chave contra a outra. Mas eu acho que o ideal é isso aí, 80% dos pontos, entre 15 e 18 pontos, eu acho que alcança a classificação. Vencer em casa então é imprescindível, né, Ciro? É sempre, né? Por isso a gente gosta de jogar em casa, a gente convoca o torcedor, que ele pode fazer a diferença dos jogos em casa, né? Eu acho que isso é a regra do futebol, né? A equipe sempre joga em casa, isso a história do futebol tem mudado, né? Às vezes é mais fácil jogar fora, a equipe é pressionada a ganhar o jogo, acaba deixando espaços, né? Então a gente treina todo esse tipo de situação, mas eu ainda prefiro sempre jogar em casa, né? E procurar fazer os pontos em casa. Isso o torcedor gosta, o torcedor acaba acreditando na equipe quando ela vence em casa. Com relação ao sistema tático, qual é o que você tem adotado, tem testado e qual é o principal que você prefere, Círio? Não, eu sempre quando tenho a possibilidade, aqui no Rio Grandense tive, né, não na Copinha, que eu já peguei a equipe pronta, mas esse ano eu sempre monto a equipe no 4-4-2. Eu sou adepto do 4-4-2, a gente treina outras alternativas, mas eu acho que sempre do 4-4-2 as peças se encaixam melhor e desse esquema tu pode treinar alternativas, tu pode sair para qualquer outro sem mudar o jogador, simplesmente mudar o posicionamento, né? Então, quando eu monto uma equipe, e é o caso aqui, eu sempre monto no 4-4-2. 3-5-2 não? Não gosto desse sistema, já joguei, nós até já treinamos aqui também. Eu acho que o 3-5-2 é um esquema que as peças têm que se encaixarem muito bem e é um esquema que de encaixar no adversário, né? Se adaptar ao adversário, marcar o adversário. Eu sempre treino a minha equipe para ela impor o ritmo do jogo, né? Então o 4-4-2 se adapta melhor nisso. Se for preciso durante o jogo, nós jogávamos no 3-5-2, a gente também já treinou e não precisa nem muito treinar, né? Nos últimos anos os jogadores conhecem bem esse sistema. Tá certo. Mudando um pouquinho de assunto, pelo que você tem visto na televisão, em termos aqui de Brasil e do exterior, qual é a equipe que você destaca assim, pelo sistema tático utilizado atualmente, Círio? Não, eu sem dúvida nenhuma, no Brasil o Corinthians, né? O Corinthians é a equipe, taticamente eu conheço o trabalho do Tite, eu joguei junto com o Tite no esportivo, depois trabalhei com o Tite quando ele estava comandando o Grêmio, eu estava na base e ele treinava profissional, ele usava muito as pessoas que ele conhecia para olhar os adversários, participar do trabalho. Eu acho que o Corinthians hoje é campeão do mundo pelo trabalho do Tite, pelo trabalho tático do Tite. A gente olha o Corinthians jogar e identifica a forma como está jogando, né? Internacionalmente a gente sabe quem mudou a história do futebol é o Barcelona, né? Um futebol que todo mundo gostaria de ter, um futebol de muita posse de bola e roubar a bola do adversário onde a bola estiver, né? O Barcelona conseguiu implantar isso, foi o time que encantou o mundo. Difícil de alguém no Brasil jogar semelhante ao Barcelona. Isso é um trabalho de muitos anos do país, né, da Espanha. Então acho que essas duas equipes são referências
no futebol mundial, falando taticamente. Uhum. Esse toque de bola do Barcelona, essa posse de bola do Barcelona, às vezes chega a irritar um pouco. Dá sono, né? Dá sono, né? Mas tem dado resultado, Não, né? dá resultado, isso é uma filosofia implantada, né? O Barcelona trabalha isso na base. Pode ver os jogadores, né? Iniesta, Messi, esses jogadores estão lá na base desde 14 anos. Eles têm essa filosofia, isso demora muito tempo, né? Por isso que eu acho que no Brasil ninguém vai conseguir nem ser semelhante a isso, porque não se tem esse tipo de trabalho na base, né? Está se começando pelo profissional, algumas equipes tentando se aproximar disso aí profissionalmente, né? O Barcelona tem isso como filosofia de futebol, pode ver que sai um treinador, entra o outro e a filosofia de futebol não muda, né? Eu acho que no Brasil vai demorar um pouco para os clubes implantarem essa filosofia, jogarem dessa forma, né? É um futebol, como a gente viu, a gente está olhando, dá sono, mas é um futebol vencedor, né? Não dá bola para o adversário. Uhum. Com relação à forma de jogo da equipe, existem pontos que tu espera uma evolução melhor? Não, eu espero de toda a equipe, né? A gente eu estou muito satisfeito com o aproveitamento na preparação e nos amistosos, mas são jogos amistosos. A gente sabe que no dia do jogo muda, né? Existe a pressão da pontuação, existe a pressão da torcida, a pressão por resultado, né? Nós optamos justamente montar uma equipe experiente para que isso seja minimizado, né? Que a equipe jogue, ela renda no campeonato aquilo que rendeu nos amistosos, mas eu espero evolução da equipe em todos os setores. Eu acho que a equipe ela tem que evoluir no campeonato. Nós estamos preparados para começar a competição. Agora, a melhoria ela vai acontecer com os resultados. Para o jogo contra o Brasil de Pelotas, na estreia, você vai tentar já desde o início impor o jogo do Rio-Grandense ou vai dar uma esperada pelo adversário para ver como é que se posiciona, assim? Não, é a nossa forma de jogar. Eu treino a equipe e sempre por onde eu passei, como eu falei, eu gosto de jogar em casa, mas eu não treino a equipe para jogar em casa ou jogar fora. Eu treino a equipe para jogar sempre o mesmo futebol. É impor o ritmo, é atacar o adversário, é marcar forte. Quando o adversário é melhor, quando o adversário consegue mais posse de bola, consegue nos empurrar, a gente tem que segurar, tem que esperar, ver a alternativa para empurrar o adversário de novo. Mas a minha ideia sempre jogando em casa ou fora, é impor o nosso ritmo de jogo. É fazer o adversário se adaptar a gente. Nem sempre a gente consegue isso, né? Aí a gente faz as mudanças na hora do jogo, através de uma informação para o atleta, a gente muda alguma coisa. Mas a minha ideia sempre é impor o ritmo que a gente está treinando. Tanto em casa quanto fora? Tanto em casa como fora. Eu acho que não deve se... né? Às vezes a gente tem uma ideia de que vai jogar fora, tem a torcida, o campo, mas o futebol dentro do campo é o mesmo, ele não muda. É o árbitro, é as bandeiras, as regras são as mesmas, jogando em casa ou jogando fora. Né? O que muda às vezes é o incentivo, a equipe em casa entra mais empolgada, porque o torcedor está incentivando e eu gosto de usar isso quando vou jogar fora. Né? Olha, vão tentar nos agredir de início, não vamos deixar, vamos marcar em cima, vamos impor o nosso ritmo ali. Eu procuro sempre fazer isso. O mesmo esquema? O mesmo esquema tático, sem mudança tática. Tá certo. Havia grande expectativa no ano passado, que foi o centenário do Rio-Grandense, né? Que o Rio-Grandense retornasse, né, à Série A no ano do seu centenário. Existe algum tipo de pressão, assim, por ser um time centenário, ou isso aí você descarta esse tipo de coisa? Não descarto. Futebol profissional não existe futebol sem pressão. Eu como técnico sei disso, comissão técnica, jogadores. Quem não sabe lidar com pressão não pode trabalhar no futebol. Futebol existe pressão sempre. Torcida, dirigente, clube, né? O futebol sempre se entra se representando uma instituição que quer vencer, que quer ganhar. Então a gente está habituado com isso, a pressão existe. O ano passado eu estava treinando o CSA de Alagoas, retornei, ainda acompanhei a divisão de acesso. O Rio-Grandense tinha uma equipe forte, um grande trabalho do Thiago Nunes, que era o treinador. E eu acho que não chegou por não ter grupo. Eu lembro que quando o Kelso se machucou, acabou fraturando a perna, não tinha um substituto à altura, né? Nós nos preocupamos com isso, a gente aprendeu com isso. Por isso eu falei, nós contratamos esse ano nós temos aí 2 jogadores em cada posição em condições de jogar. Né? Então, de repente o erro que foi cometido ano passado, embora a campanha foi boa,
a gente procurou não fazer nesse ano, não deixar de conquistar o acesso por esse tipo de coisa. Considerando o adversário da estreia, o Brasil de Pelotas, que tipo de pedido você faria à torcida do Rio Grandense? Não, eu tenho falado isso, né, nos meios de comunicações, que o torcedor acredite naquilo que nós estamos fazendo, que ele participe disso, que ele compre os produtos, né, que o marketing do Rio Grandense está colocando à venda. Time pequeno a gente sabe que lida com muita dificuldade financeiramente, e o torcedor comprando as camisetas, os produtos do Rio Grandense, comprando o ingresso, participando do jogo, se associando ao clube, e isso é uma força que só o torcedor pode dar para nós. Com relação à estrutura do ano passado e a estrutura desse ano, o que mudou, Cílio? Eu acho que na divisão de acesso os grandenses já tinham uma boa estrutura, né? Todas as equipes hoje da divisão de acesso dão essa estrutura, né, de boa alimentação, suplementação, viajar um dia antes dos jogos. Isso é importante, né? Isso é importante, já tinha isso na divisão de acesso. Esse ano na copinha assim, isso não é feito, aí é um pouquinho mais de dificuldade, mas na copinha é preparação, não tem problema. O Rio Grandense hoje tem uma condição boa, ela não é ainda a ideal, né, mas ele tem uma condição boa hoje para o atleta, né, desempenhar o seu papel e chegar em condições de jogar. Tá certo. E a direção está dando todo o apoio para você? Todo apoio, né? O Juliano é o presidente, que já estava na copinha como diretor, a dona Norma foi quem começou esse projeto, né? Os diretores estão sempre no clube, estão sempre atentos, sempre trabalhando. Hoje a gente vê aí, né, tem diretores fazendo obras aqui no Rio Grandense, né? Isso é bem característica de time pequeno, mas que esse trabalho é valorizado pela comissão técnica, pelos jogadores, todo mundo está vendo isso, esse esforço, né, de proporcionar para o torcedor um bom espetáculo no domingo, né? Então, o Juliano é um presidente aberto a esse tipo de coisa, ele está sempre... Toda pessoa que quer ajudar, o Juliano abre as portas aqui, toda ajuda é bem-vinda na direção do Rio Grandense nesse ano. E a estrutura para os jogadores está boa? Está boa, tranquilo, a gente tem uma boa alimentação, tem um alojamento bom, nós concentramos num hotel bom, viajamos em bom ônibus, né? Isso é o básico, né? O básico o Rio Grandense tem. Claro, falta, o ideal é ter centro de treinamento, ter outros locais para treinar, ter uma academia no clube, isso a gente ainda não tem, ter o próprio restaurante, controlar a alimentação, mas isso é um projeto mais para frente, né? Eu acho que no momento em que o Rio Grandense conseguir subir, chegar na Série A, isso tudo vai ser construído, né? Vai ser dado para os atletas. Tá certo. Muito bem. Camisa 15 desta sexta-feira, conversamos com o técnico do Rio Grandense Futebol Clube, Cílio Quadros. Rio Grandense que estreia neste final de semana, neste domingo, enfrentando a equipe do Brasil de Pelotas e contando, né, e já fazendo uma conclamação para que a torcida compareça em peso, até porque o Brasil de Pelotas também vai trazer a sua torcida, uma torcida fiel que acompanha sempre o Brasil, né, não só em Pelotas é impressionante, mas também fora de Pelotas. Por isso é importante a torcida do Rio Grandense, né, se sobrepor à torcida do Brasil de Pelotas, apoiar o time para que consiga uma vitória na estreia, o que é muito importante, como eu falei no início, nessa caminhada da divisão de acesso, ou Série A2 do futebol gaúcho. Cílio Quadros, prazer conhecê-lo pessoalmente. Obrigado. Muito obrigado por ser nos recebido aqui no estádio dos Eucaliptos. Sucesso e uma vitória no próximo domingo. Obrigado, eu que agradeço a vocês todos. Tá bom. Esse foi então o Cílio Quadros e com ele nós estamos encerrando o Camisa 15 desta sexta-feira, aqui pela TV Campus, canal 15 da NET, hoje saindo do estúdio e vindo aqui no estádio dos Eucaliptos do Rio Grandense Futebol Clube. A produção foi do Luiz Valério Celes, com o Alan na parte técnica, né? O nosso cameraman que nos acompanhou hoje aqui no estádio dos Eucaliptos. Obrigado pela companhia, um grande abraço e nós voltamos na próxima sexta-feira com mais um Camisa 15 aqui pela TV Campus, canal 15 da NET. Até lá!